O salão do restaurante 5 estrelas brilhava com as luzes do candelabro, refletindo nas taças de cristal. Carlos, 67 anos, sentava-se na ponta da longa mesa, um lugar que deveria ser de honra, mas que se sentia mais como um canto isolado. O terno cinza que vestia, comprado especialmente para a ocasião, parecia pesar toneladas sobre seus ombros cansados. Seu filho Marcelo, 35 anos, ergueu-se no centro da mesa, sua figura imponente no terno italiano impecável, atraindo todos os olhares. A gravata de seda combinava perfeitamente com o lenço no bolso. Detalhes que Carlos havia ensinado ao filho quando este tinha apenas 16 anos e precisava se apresentar para seu primeiro emprego. «Quero fazer um brinde à nova fase da Soares Engenharia», anunciou Marcelo, sua voz preenchendo o ambiente. Uma empresa que nasceu pequena, mas que agora, finalmente livre das amarras do passado, poderá alcançar seu verdadeiro potencial. Carlos sentiu um nó formar-se em sua garganta. As amarras do passado. Era assim que seu filho se referia aos 40 anos que Carlos dedicara para construir a empresa do nada, com suas próprias mãos. Marcelo ergueu ainda mais a taça, girando-se levemente para encarar o pai no canto da mesa. Seus olhos tinham aquele brilho que Carlos conhecia bem. O mesmo que aparecia quando, ainda menino, Marcelo quebrava algo e se preparava para mentir sobre o ocorrido. «E um agradecimento especial ao meu pai», continuou, com um sorriso que não alcançava os olhos, que finalmente entendeu que era hora de passar o bastão. «Pai, você devia ter se aposentado antes de estragar tudo com aquele contrato da prefeitura, mas agora estamos corrigindo os rumos». Uma onda de risadas educadas percorreu a mesa. Carlos viu sua nora cobrir a boca com a mão, fingindo conter um riso mais aberto. O genro nem se deu ao trabalho de disfarçar, gargalhando abertamente enquanto cutucava o amigo ao lado. E Marcela, sua filha, apenas sorriu de forma condescendente, como quem concorda com uma verdade inevitável. Carlos sentiu o rubor subir pelo pescoço, esquentando suas orelhas. Suas mãos ásperas, mãos que ainda carregavam calos dos tempos em que ele mesmo carregava sacos de cimento, apertaram o guardanapo sob a mesa com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. «Agora vamos ao futuro», Marcelo prosseguiu, ignorando o desconforto visível do pai. «Com os novos contratos que estamos fechando graças à minha equipe renovada, a previsão é dobrarmos o faturamento em 18 meses. Aplausos encheram o ambiente. Carlos olhou ao redor e não reconheceu a maioria dos rostos. Executivos jovens, consultores, advogados, pessoas que não estavam lá quando ele acordava às 4 da manhã para resolver problemas no canteiro de obras, quando hipotecou a própria casa para pagar a folha de funcionários durante a crise. Quando os pratos principais foram servidos, Carlos percebeu que todos conversavam em pequenos grupos, mas ninguém se dirigia a ele. Era como se um campo de força invisível o separasse dos demais. Mesmo quando tentou iniciar uma conversa com o diretor financeiro, que ele mesmo havia contratado há 12 anos, recebeu apenas respostas monossilábicas antes que o homem se voltasse novamente para a conversa com Marcelo. Ao final da refeição, Marcelo aproximou-se trazendo uma pequena caixa de veludo. «Pai, em nome da empresa, queremos lhe agradecer pelos anos de serviço». A palavra serviço ecoou como uma bofetada. Serviço? Era assim que definiam uma vida inteira dedicada. Aquela empresa? Carlos abriu a caixa lentamente. Dentro, um relógio de pulso antigo, com a inscrição na parte de trás. Lembrança dos anos de dedicação. Soares Engenharia. Reconheceu imediatamente o objeto. Era o mesmo modelo que ele costumava dar aos funcionários que se aposentavam após 25 anos de casa. Um relógio de valor mediano, nada excepcional. «Achei que você ia gostar», disse Marcelo, com aquele sorriso ensaiado que Carlos via em todas as reuniões com clientes. «Afinal, agora você terá muito tempo livre, não é mesmo?» Mais risadas ao redor. Carlos sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era apenas humilhação. Era uma dor física que comprimia seu peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra sobre seu externo. Sua respiração ficou superficial,
e ele precisou afrouxar discretamente o nó da gravata para conseguir puxar ar. Enquanto colocava o relógio no pulso com mãos trêmulas, Carlos observava o filho cumprimentando os convidados. Marcelo era a imagem do sucesso. Confiante, articulado, vistoso. Tudo o que Carlos havia sonhado para ele. Tudo pelo que havia trabalhado. O celular vibrou no bolso do paletó. Uma parte de Carlos queria ignorá-lo. Que importância teria qualquer ligação agora? Mas décadas de disciplina o fizeram atender, mesmo que apenas para escapar daquele momento por alguns instantes. Senhor Carlos? A voz familiar de Augusto, seu antigo sócio que havia se afastado da empresa há 5 anos, soou do outro lado. Desculpe ligar justo agora. Sei que deve estar na comemoração, mas encontrei algo no cofre antigo que estava esvaziando. Um contrato, e o nome da empresa ainda é o seu. Carlos sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Como assim, Augusto? A transferência de titularidade nunca foi registrada corretamente. Tecnicamente, a empresa ainda está no seu nome. Marcelo nunca finalizou a documentação, apenas assumiu o controle operacional. O salão ao redor de Carlos pareceu subitamente silencioso, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Ele olhou para o filho, que erguia outra taça em um brinde qualquer, rindo com os executivos. Quanto tempo um homem pode suportar ser tratado como um fardo por aqueles que deveria amar e proteger? Quanto custa, na alma de um pai, ver o filho que ensinou a andar agora pisando em sua dignidade como se fosse um tapete velho? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquela noite me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Carlos Soares, tenho 67 anos e construí uma das maiores empresas de engenharia civil do estado. Comecei como ajudante de pedreiro aos 15 anos, estudei à noite para conseguir meu diploma técnico e depois, com muito sacrifício, me formei engenheiro aos 32 anos, já casado e com meu filho Marcelo recém-nascido. A Soares Engenharia começou na garagem da minha casa, com uma prancheta improvisada em cima de cavaletes. No início, eram pequenas reformas, projetos de casa simples, tudo o que eu conseguia pegar. Minha esposa Clara, que Deus a tenha, trabalhava como professora para garantir que tivéssemos o básico na mesa enquanto eu corria atrás dos primeiros contratos. Quando consegui minha primeira obra grande, a construção de um pequeno edifício comercial, precisei hipotecar nossa casa para comprar os materiais. Clara chorou naquela noite, não de medo, mas porque finalmente via que todo o nosso sacrifício começava a valer a pena. Durante os primeiros anos da empresa, trabalhava 18 horas por dia. Acordava às 5 da manhã para estar no canteiro de obras às 6, supervisionava o início dos trabalhos, corria para o escritório para desenhar plantas e orçamentos, voltava para a obra no fim da tarde e ainda passava as noites fazendo contabilidade na mesa da cozinha. Muitas vezes, meu filho Marcelo já estava dormindo quando eu chegava em casa. Aos domingos, tentava compensar, levando-o para ver as obras em construção. Ele adorava subir nos andaimes, sempre com capacete e comigo segurando sua mão, claro. Pai, um dia vou construir prédios maiores que esses, dizia ele, com aqueles olhos brilhantes de criança. Conforme a empresa crescia, os sacrifícios não diminuíam, apenas mudavam de forma. Recusei um contrato internacional porque coincidiria com a formatura do ensino fundamental do Marcelo. Adiei a expansão para a capital porque Marcela, minha filha mais nova, precisou passar por uma cirurgia complicada e eu não podia me afastar. Quantas vezes dirigi durante a madrugada
para estar presente no café da manhã, mesmo depois de reuniões que terminavam tarde da noite em cidades vizinhas. Quantas oportunidades de negócios deixei passar porque significariam menos tempo com meus filhos? Nunca reclamei. Um homem faz o que precisa ser feito pela sua família. Mas isso não significava que fosse fácil ver amigos engenheiros construindo carreiras internacionais, enquanto eu mantinha a Soares Engenharia como uma empresa regional para poder voltar para casa todas as noites. Quando Marcelo completou 18 anos, não teve dúvidas sobre sua escolha profissional. Engenharia civil, como o pai. Meu peito inflou de orgulho ao acompanhá-lo no primeiro dia de faculdade. Estou te dando o que meu pai nunca pôde me dar, pensei, enquanto assinava os cheques das mensalidades, que naquela época representavam quase 30% do lucro da empresa. Durante a faculdade, Marcelo estagiava na Soares nos verões. No início, era um garoto dedicado, cheio de ideias inovadoras. Colocava-o em todas as áreas para aprender. Começou carregando material no almoxarifado, depois passou pelo departamento de orçamentos, pela área técnica, até chegar à gestão de projetos. Marcela seguiu outro caminho, administração. Mas também sempre esteve envolvida nos negócios da família. Aos 22 anos, já cuidava de toda a parte financeira da empresa. Naqueles anos, éramos realmente uma família unida. Jantávamos juntos ao menos 3 vezes por semana. Discutíamos os desafios da empresa abertamente. Clara mantinha tudo funcionando, tanto em casa quanto no escritório, onde acabou assumindo o RH da empresa, que já contava com mais de 150 funcionários. Os domingos eram sagrados, churrasco no quintal, com todos ajudando. Eu na grelha, Marcelo preparando a farofa do jeito que aprendeu com a avó, Marcela cuidando das saladas, Clara coordenando tudo. Depois, sentávamos para assistir ao jogo ou simplesmente conversar sobre a semana. Pai, eu te admiro demais, disse. Marcelo certa vez, durante um desses churrascos, já formado e trabalhando oficialmente como engenheiro da empresa. Você construiu tudo isso do zero. Um dia quero ser metade do homem que você é. Palavras que agora soavam como um eco distante de uma época que parecia cada vez mais um sonho do que uma lembrança real. A primeira mudança veio quando Clara adoeceu. Câncer, disseram os médicos. Terminal. Largamos tudo para cuidar dela. Por quase um ano, a empresa ficou em segundo plano, enquanto nos revezávamos no hospital. Foi quando Marcelo assumiu mais responsabilidades operacionais. Com 28 anos, ele já demonstrava talento para o negócio, especialmente para a parte comercial. Após o falecimento de Clara, algo mudou na dinâmica familiar. Os domingos ficaram mais silenciosos. Os jantares em família foram ficando mais raros. Marcelo começou a viajar mais, estabelecendo contatos em outras cidades. Marcela mudou-se para um apartamento próprio, embora continuasse trabalhando na empresa. Eu mergulhei no trabalho para lidar com o luto. Talvez tenha sido meu erro. Talvez devesse ter percebido os primeiros sinais de distanciamento. Mas um homem da minha geração foi criado para resolver problemas, não para falar sobre sentimentos. Quando Marcelo se casou com Débora aos 30 anos, a empresa estava no auge. Tínhamos expandido para 3 estados. Nosso portfólio incluía desde residências de luxo até pequenos shopping centers. A festa de casamento foi extravagante, muito mais do que eu. Consideraria necessário, mas é o sonho dela, pai, argumentou Marcelo, e eu não consegui negar. Foi após o casamento que as coisas começaram a mudar mais visivelmente. Débora nunca fez questão de esconder que me achava antiquado demais para o mercado atual. Marcelo, que antes consultava cada decisão comigo, começou a implementar mudanças sem me avisar. Pequenas no início, a troca de um fornecedor, a contratação de um novo arquiteto. O mesmo aconteceu quando Marcela se casou com Renato. O genro, sempre ambicioso, começou a sugerir cortes de custos que afetariam diretamente a qualidade do nosso trabalho. O mercado mudou, Carlos, ele dizia nas reuniões. Precisamos ser mais agressivos. Para mim, a Soares Engenharia sempre foi sobre qualidade e confiança. Construíamos para durar, não para maximizar lucros imediatos.
Mas essa filosofia passou a ser vista como obsoleta. Quando Marcelo completou 33 anos, numa conversa que deveria ser celebrativa, ele sugeriu que eu começasse a pensar na aposentadoria. Fiquei chocado. Aos 65 anos eu ainda me sentia forte, capaz, cheio de ideias. A empresa precisa se modernizar, pai, ele disse sem me olhar nos olhos. Os investidores querem ver sangue novo na liderança. Investidores. Outra palavra que nunca fez parte do meu vocabulário empresarial. A Soares Engenharia sempre reinvestiu seus próprios lucros. Crescemos organicamente, sem dívidas. Mas Marcelo, sem me consultar, havia aberto conversas com fundos de investimento. Relutantemente, concordei em reduzir minha participação nas decisões diárias, mantendo apenas o título de presidente do conselho. Um título que, como descobriria mais tarde, não valia o papel em que estava impresso. Existem sinais que só percebemos quando olhamos para trás, como aquela primeira vez em que Marcelo respondeu rispidamente durante uma reunião com clientes. Essa abordagem do meu pai é da década passada. Hoje fazemos diferente. Vi os olhares constrangidos ao redor da mesa, mas engoli seco. Afinal, pensei, ele está apenas estabelecendo sua própria autoridade. Ou quando, num almoço de família, Débora comentou casualmente: graças a Deus o Marcelo assumiu a empresa a tempo de salvá-la da estagnação. Marcela e Renato concordaram com acenos de cabeça. Ninguém pareceu notar meu silêncio ou as mãos que apertavam o guardanapo sob a mesa. Os pedidos de empréstimos começaram de forma sutil. Primeiro, foi Marcela. Pai, estamos querendo trocar de carro. Você pode nos adiantar o bônus deste ano? O bônus que, como diretora financeira, ela sabia que ainda não estava garantido. Transferiu o dinheiro no mesmo dia, sem questionar. Depois veio Marcelo. Pai, encontramos a casa perfeita, mas precisamos de uma entrada maior. A empresa está num momento complicado para aumentar meu salário, mas prometo devolver em parcelas. Quanto? Perguntei, já abrindo o aplicativo do banco. 300 mil. Engoli em seco. Era praticamente toda a minha reserva pessoal, separada de anos de trabalho. Mas qual pai nega um teto melhor para o filho? Mando agora mesmo, respondi, sem mencionar que aquele dinheiro estava reservado para uma possível cirurgia que meu médico vinha sugerindo para meus problemas na coluna, consequência de anos carregando peso nos canteiros de obras. Os empréstimos nunca foram pagos. Nas poucas vezes em que mencionei o assunto, recebia respostas evasivas. As coisas estão apertadas agora, pai. Ou, você não precisa do dinheiro mesmo. Tem a empresa para te sustentar. Após o casamento de Marcelo, as reuniões familiares de domingo praticamente acabaram. Recebia ligações na sexta à tarde. Pai, não vamos conseguir ir aí neste fim de semana. Compromissos com a família da Débora. A família da Débora. Como se eu não fosse família. Tentei adaptar-me aos novos tempos. Passei a visitar o jovem casal em sua nova casa, levando sempre algum presente. Não precisava, Carlos, dizia Débora, mal escondendo a decepção quando o presente não era suficientemente caro ou sofisticado. Com Marcela não foi diferente. Após o casamento, as visitas se tornaram cada vez mais raras. As ligações, mais curtas e práticas. Quando me convidavam para jantar, frequentemente me sentia como um estranho, ouvindo conversas sobre viagens que nunca fizeram questão de me incluir, sobre restaurantes caros que frequentavam com amigos. Na empresa, o afastamento tomou forma de exclusão sistemática. Primeiro, transferiram minha sala para o andar de baixo, longe da diretoria, com a desculpa de que era mais espaçosa. Depois começaram a remarcar reuniões importantes sem me avisar. Achamos que você não se interessaria por questões tão operacionais, explicava Marcelo, quando eu questionava por que não havia sido informado sobre decisões importantes. O golpe mais doloroso veio quando descobri, por acaso, que haviam demitido Jorge, meu primeiro funcionário, que havia estado conosco por 38 anos. Precisávamos renovar a equipe, justificou Marcela quando confrontada. Ele custava caro demais para o que produzia. Custava caro. Jorge, que havia ensinado o próprio Marcelo a ler plantas quando ele era adolescente,
Jorge, que ficou ao meu lado durante a doença de Clara, cobrindo minhas ausências sem nunca reclamar. Reduzido a um item de despesa. Naquela noite liguei para Jorge. Sua voz estava embargada. Não se preocupe, Carlos. Sei que não foi decisão sua. Ofereci ajuda, mas ele recusou, orgulhoso como sempre. Um homem da nossa idade sabe quando. É hora de descansar, ele disse tentando parecer forte. Um homem da nossa idade. As palavras martelaram em minha cabeça por dias. Era assim que meus filhos me viam agora, como alguém que deveria se afastar, se recolher, desaparecer. Comecei a notar como Marcelo interrompia minhas falas em reuniões com clientes. O que meu pai quer dizer é... E então reformulava completamente minha ideia, como se eu fosse incapaz de me expressar adequadamente. Ou como Renato revirava os olhos quando eu sugeria abordagens que sempre funcionaram. Com todo respeito, Carlos, isso não funciona mais no mercado atual. Com todo respeito, a frase que sempre precede a falta de respeito. Em casa, o silêncio se tornou meu companheiro mais constante. A casa que antes fervilhava com vozes, risadas e até discussões acaloradas, tornou-se um espaço vazio demais para um homem só. Comecei a deixar a televisão ligada apenas para ter algum ruído humano ao redor. Tentei aproximações, convidei Marcelo para pescar, como fazíamos quando ele era jovem. Estou muito ocupado agora, pai. Quem sabe nas férias? As férias vieram e foram, o convite esquecido. Sugeri um jantar com Marcela e Renato para discutir ideias para a empresa. Podemos fazer uma videochamada, respondeu minha filha. É mais prático. Prático para quem? Me perguntei. Para quem não quer se dar ao trabalho de atravessar a cidade para ver o pai. Nas raras ocasiões em que estávamos todos juntos, geralmente em eventos corporativos ou aniversários que não podiam ser ignorados, notava como falavam entre si sobre assuntos que deliberadamente me excluíam. Viagens que haviam feito juntos sem me convidar. Jantares de negócios onde minha presença não foi solicitada. Achamos que você não gostaria, pai. Era a desculpa padrão. Seria cansativo para você. Cansativo. Como se eu fosse um inválido, e não o homem que ainda nadava 30 minutos todas as manhãs e mantinha uma rotina de exercícios que médicos elogiavam como exemplar para alguém da minha idade. Quando me dei conta, já não recebia mais relatórios financeiros completos da empresa, apenas versões simplificadas que Marcela enviava. Para não te sobrecarregar com detalhes, pai. Tentei questionar algumas decisões que me pareciam arriscadas. A venda de um terreno estratégico. A dispensa de funcionários experientes para contratar jovens sem qualificação adequada. A mudança de fornecedores tradicionais para opções mais baratas, mas de qualidade duvidosa. Confia na gente, pai. Era a resposta padrão. O mercado mudou, você precisa se atualizar. E eu, em nome do amor e da paz familiar, engolia cada desrespeito, cada exclusão, cada pequena humilhação. Dizia a mim mesmo que era o curso natural das coisas. Os filhos crescem, assumem controle, os pais se afastam. Mas no fundo, sabia que havia algo errado, algo que ia além da transição natural de gerações. Havia desprezo naqueles olhares, impaciência naquelas interrupções, descaso naqueles esquecimentos. E mesmo assim, continuei. A ceder, a concordar, a me diminuir para não ser visto como o velho teimoso que não aceita o progresso. Tem um tipo de solidão que só um homem que construiu tudo do zero entende. É quando você olha para a própria obra e percebe que virou apenas um nome na placa, sem voz nas decisões. É quando seu filho te apresenta como o fundador, em vez de meu pai, como se sua utilidade se resumisse ao que você começou, não ao que você é. A exploração financeira começou a ficar mais evidente depois que concordei em reduzir meu papel na empresa. Primeiro, meu salário foi readequado, um corte de quase 40%, que Marcela justificou como ajuste à nova função menos operacional. Pai, você não precisa de tanto mesmo. Sua casa está paga, seu carro está bom e você quase não viaja, explicou ela,
como se estivesse fazendo um favor ao decidir quanto eu merecia receber pela empresa que construí. Pouco depois, descobri que haviam cancelado meu plano de saúde executivo, substituindo-o por um básico. É mais adequado para as suas necessidades atuais, justificou Renato. Os exames que você faz anualmente não exigem o plano Premium. Quando precisei de uma cirurgia no joelho, consequência de décadas em canteiros de obras, tive que tirar do meu próprio bolso a diferença para um quarto privativo. Enquanto isso, via nas redes sociais fotos de Marcelo e família em resorts internacionais, ostentando um estilo de vida que certamente não vinha apenas do salário oficial que a empresa pagava. Em uma reunião do conselho, da qual fiquei sabendo por acaso, já que esqueceram de me avisar, aprovaram um bônus extraordinário para a diretoria executiva devido ao excelente desempenho semestral. Marcelo, Marcela e Renato dividiram quase 3 milhões em bonificações. Para mim, como conselheiro, coube uma gratificação simbólica de 20 mil. O dinheiro nem era o mais importante. O que doía era a forma como usavam a empresa que construí como um caixa pessoal, enquanto ignoravam os valores que sempre defendi. Qualidade de construção, tratamento justo aos funcionários, relações honestas com fornecedores. Tudo isso foi sendo substituído por uma ganância que eu nunca ensinei. Negocie prazos mais apertados com os fornecedores. Ouvi Renato orientar o novo gerente de compras. E retenha os pagamentos por pelo menos 15 dias além do combinado. Isso melhora nosso fluxo de caixa. Fornecedores que trabalhavam conosco há décadas, com quem eu mantinha relações baseadas na confiança mútua, agora eram tratados como adversários a serem explorados. A manipulação psicológica veio junto com a exploração financeira. Em reuniões onde eu tentava opinar, era constantemente interrompido ou ignorado. Se insistia em um ponto, ouvia frases como: "Pai, você está confundindo as coisas de novo." Ou "Carlos, isso já não funciona mais assim há anos." Certa vez, questionei uma decisão que parecia eticamente questionável. Estávamos usando materiais de qualidade inferior ao especificado em um contrato público. Marcelo me chamou para uma conversa privada depois. "Pai, você está ficando paranoico. Ninguém está fazendo nada errado aqui", disse ele, com aquele tom paciente que se usa com crianças ou pessoas muito idosas. "Talvez você devesse consultar um médico. Essa confusão pode ser sintoma de algo." Saí daquela sala me questionando se realmente havia entendido errado, se minha memória estava me traindo. Cheguei a marcar uma consulta com um neurologista que, depois de vários exames, confirmou que eu estava perfeitamente saudável para um homem da minha idade. Aquela frase que eu começava a odiar. Houve momentos em que pensei em buscar ajuda, em conversar com alguém sobre o que estava acontecendo, mas a quem um homem da minha geração recorre quando se sente diminuído pelos próprios filhos? Quem entenderia a humilhação silenciosa de ser tratado como obsoleto pela própria família? Meus amigos mais próximos eram da empresa e, um a um, foram se afastando ou sendo afastados pelos cortes de custos de Marcela. Os poucos que restaram pareciam constrangidos demais para tocar no assunto da minha evidente perda de autoridade. Tentei uma vez conversar com meu irmão mais velho, Antônio. "São só os tempos modernos, Carlos. Os jovens fazem as coisas de outro jeito hoje", foi sua resposta. Como se desrespeito e ingratidão fossem apenas questões de estilo geracional. O isolamento foi a estratégia mais eficaz deles. Primeiro físico, movendo minha sala para longe da diretoria, depois social, excluindo-me de eventos e reuniões, e finalmente emocional, fazendo-me questionar minha própria percepção da realidade. Comecei a notar mudanças em minha saúde. Insônia tornou-se minha companheira constante. Acordava às 3 da manhã, suando frio, repassando mentalmente conversas e situações, buscando entender onde havia errado tão profundamente na criação dos meus filhos. Minha pressão arterial, sempre estável, começou a subir. O médico prescreveu medicação e perguntou se eu estava passando por algum estresse. Menti.
Um homem não admite que está sendo maltratado pelos próprios filhos, não é mesmo? Que tipo de pai eu seria se confessasse isso? Passei a evitar o espelho. Quando me olhava, via um homem envelhecido não apenas pelos anos, mas pela decepção. Os ombros mais caídos, o olhar menos confiante. Eu, que sempre entrei em qualquer sala sabendo o meu valor, agora me sentia diminuído, incerto. Foi neste período que comecei a notar pequenas alterações em documentos que me eram apresentados para assinar. Uma cláusula adicional aqui, um percentual modificado ali, sempre com a mesma justificativa. É apenas uma atualização para adequação ao mercado atual, pai. Comecei a fotografar discretamente esses documentos antes de assinar, guardando as imagens em um drive privado. Não sabia exatamente por quê. Talvez fosse apenas o instinto de autopreservação de um velho engenheiro, acostumado a manter registros de tudo. A gota d'água começou a se formar quando, durante um almoço com um antigo cliente, ele mencionou casualmente: "É uma pena que você tenha vendido a participação majoritária da empresa para aquele grupo de investidores. A Soares nunca mais foi a mesma." Fiquei paralisado, o garfo suspenso no ar. Que grupo de investidores? O cliente pareceu constrangido. Desculpe, Carlos, pensei que você soubesse. Foi anunciado há uns 3 meses. O grupo Orion adquiriu 40% da Soares Engenharia. Naquela noite, não consegui dormir. Remexia na cama, repassando mentalmente os documentos que havia assinado nos últimos meses. Teria eu, em algum momento de distração ou confiança excessiva, autorizado tal transação? Impossível. Uma venda dessa magnitude exigiria minha assinatura como acionista majoritário. No dia seguinte, com o pretexto de buscar alguns pertences pessoais antigos, pedi à secretária para acessar o arquivo morto da empresa. A jovem recém-contratada não conhecia minha história com a Soares e me tratou como um senhor qualquer que precisava de ajuda. Aquilo que deveria ser humilhante se tornou vantajoso. Ninguém prestou atenção enquanto eu vasculhava documentos antigos e recentes. Foi quando encontrei uma pasta azul com o título Reestruturação Societária. Continha cópias de contratos com o Grupo Orion, todos datados de 6 meses atrás. Minha assinatura estava lá, em cada página. Mas eu nunca havia visto aqueles papéis. Tirei fotos discretas de tudo e saí com o coração pesado. À noite, comparei aquelas assinaturas com as minhas. Em outros documentos, eram boas falsificações, mas definitivamente falsas. Os T's não tinham o mesmo traço final que eu sempre fazia. O S de Soares tinha uma curva diferente. O nevoeiro de dúvidas que envolvia minha mente começou lentamente a se dissipar. Não era paranoia, não era confusão, era traição deliberada. Comecei a suspeitar de tudo e de todos. As dores nas costas que eu atribuía à idade pareciam agora amplificadas pela tensão constante. Acordava no meio da noite ofegante, após sonhar com Marcelo me empurrando de um penhasco, enquanto Marcela contava o dinheiro que caía dos meus bolsos. Homens da minha geração não falam sobre depressão, não admitem fraqueza. Eu havia sido criado acreditando que problemas se resolvem, não se choram, mas agora me via sozinho demais para resolver e forte demais para chorar. Uma tarde, enquanto dava minha caminhada solitária no parque perto de casa, encontrei Jorge, meu ex-funcionário. Ele parecia mais magro, com olheiras fundas. "Carlos", ele disse, visivelmente emocionado ao me ver. "Como tem passado?" Quando 2 árvores antigas se encontram depois de uma tempestade, elas não precisam explicar uma à outra como foi difícil permanecer em pé. Sentamos em um banco do parque e pela primeira vez em meses falei honestamente sobre o que estava acontecendo. Jorge ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. "Não é só você", ele finalmente disse. "Vários ex-funcionários antigos estão sendo processados pela empresa por supostas violações de contratos que nunca existiram. Alguns receberam cartas exigindo devoluções de valores de acordos que nunca foram pagos. Então, era mais amplo do que eu imaginava. Não se tratava apenas de me afastar, era uma operação calculada para extrair o máximo da empresa,
independentemente de quem fosse prejudicado. Aquela conversa com Jorge foi o primeiro momento em que me permiti considerar: e se o problema não fosse eu? E se eu não estivesse obsoleto, confuso ou paranoico? E se eu estivesse sendo deliberadamente manipulado e explorado pelas pessoas que mais deveriam me respeitar? No caminho para casa, senti um peso no peito que não era apenas emocional. Uma dor aguda, como se alguém estivesse apertando meu coração com uma mão de ferro. Consegui chegar em casa e tomar um comprimido para a pressão alta. Deitado no sofá, com a respiração aos poucos normalizando, tomei uma decisão. Não morreria assim. Não permitiria que a traição dos meus filhos fosse a última página da minha história. No dia seguinte, marquei uma consulta médica completa. O diagnóstico foi o que eu temia: hipertensão descontrolada, início de diabetes, estresse crônico. Você precisa reduzir drasticamente seu nível de estresse, recomendou o médico, um homem mais jovem que me olhava com a compaixão que se tem por idosos frágeis. É o que pretendo fazer, doutor, respondi, com uma determinação que o surpreendeu. Existem momentos na vida de um homem em que algo simplesmente quebra por dentro. Não é como uma queda, um acidente ou uma doença repentina. É mais como o desgaste silencioso de uma viga de sustentação que, após anos suportando peso demais, finalmente cede. Para mim, esse momento veio naquela noite do jantar de comemoração. Enquanto colocava o relógio barato no pulso, ouvindo as risadas dos convidados, sentindo-me invisível na festa que celebrava o que eu havia construído, a ligação de Augusto não foi apenas uma informação, foi uma revelação. A empresa ainda estava no meu nome. A transferência nunca havia sido completada. O império que Marcelo ostentava como seu, tecnicamente ainda era meu. Voltei para casa sozinho naquela noite, sem me despedir de ninguém. Ninguém notou minha saída, de qualquer forma. No táxi, não senti raiva ou tristeza. Apenas uma clareza cristalina que não experimentava há anos. Era como se uma névoa tivesse se dissipado e eu pudesse finalmente ver o panorama completo. Em casa, sentei-me no escritório que um dia foi o coração da Soares Engenharia. Abri uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões especiais e servi uma dose generosa. O primeiro gole queimou como verdade pura. Chega, disse em voz alta para as paredes que me ouviam em silêncio. Basta. Naquela noite, não dormi. Comecei a traçar um plano meticuloso, como fazia nos tempos em que projetava edifícios. Cada passo, cada contingência, cada resultado possível, tudo mapeado com a precisão de um engenheiro. Na manhã seguinte, liguei para Augusto. Preciso daquele contrato. E de tudo mais que você tiver sobre a situação legal da empresa. Augusto não fez perguntas. Ele conhecia aquele tom na minha voz. Era o mesmo que eu usava quando decidi assumir um projeto que todos diziam ser impossível. Nos dias seguintes, iniciei uma investigação silenciosa. Contratei um advogado especializado em direito empresarial, um homem discreto recomendado por um antigo cliente que devia favores a mim, não aos meus filhos. Pedi que ele analisasse a situação legal da Soares Engenharia, sem alertar ninguém na empresa. É extraordinário, disse o advogado, após uma semana examinando os documentos que Augusto havia fornecido. Não apenas a empresa continua formalmente sob seu controle, mas várias das transações realizadas nos últimos 2 anos são tecnicamente inválidas sem sua autorização expressa, incluindo a venda para o grupo Orion? Especialmente essa, confirmou ele ajustando os óculos. As assinaturas nos documentos são claramente falsificadas. Qualquer perito identificaria isso em minutos. Paralelamente, comecei a organizar minhas finanças pessoais. Abri uma conta em um banco diferente, transferindo discretamente os recursos que ainda controlava. Não era muito. Grande parte do meu patrimônio pessoal havia sido investido na empresa ou emprestado aos filhos, mas era suficiente para o que eu planejava. Também comecei a registrar todas as interações com Marcelo, Marcela e Renato. Cada comentário depreciativo, cada exclusão de reunião, cada decisão tomada sem minha consulta.
O advogado havia me orientado a construir um histórico detalhado. O que exatamente pretende fazer, Sr. Soares? Perguntou ele em nossa terceira reunião. Recuperar o que é meu. Respondi simplesmente. Não apenas a empresa, mas meu respeito. O advogado sorriu discretamente. Fico feliz em ouvir isso. Raramente vejo clientes da sua idade dispostos a lutar. Muitos simplesmente aceitam serem deixados de lado. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Muitos homens da minha geração, criados para serem provedores silenciosos, aceitavam o desrespeito como uma fatalidade da velhice. A preparação continuou por semanas. Em casa, separei documentos importantes, fotografias antigas, objetos de valor sentimental. No cofre do banco, guardei os contratos originais que Augusto havia encontrado, junto com outros documentos cruciais. Estabeleci contato com antigos clientes e parceiros de negócios, sondando discretamente a situação atual da empresa sem revelar minhas intenções. Uma parte particularmente dolorosa do plano foi preparar minha casa para uma possível saída. Não sabia como Marcelo e Marcela reagiriam quando eu agisse e precisava estar pronto para qualquer cenário. Empacotei discretamente itens essenciais, organizei documentos pessoais, digitalizei fotografias antigas. Durante todo esse período, mantive minha rotina normal. Comparecia às raras reuniões para as quais era convidado, aceitava com aparente resignação as decisões tomadas. Sem minha consulta, continuava a ser o velho ultrapassado que eles pensavam que eu era. Certa noite, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrei uma foto emoldurada que mantinha em minha gaveta. Era de um churrasco de domingo, uns 10 anos atrás. Eu ao centro, com um avental de melhor pai do mundo que os filhos haviam me dado, Marcelo e Marcela ao meu lado, todos sorrindo. Clara havia tirado a foto poucos meses antes de adoecer. Por um momento, hesitei. Seriam meus planos uma vingança desproporcional? Estaria eu destruindo qualquer chance de reconciliação? Então me lembrei das palavras de Marcelo no jantar. Você devia ter se aposentado antes de estragar tudo. E da forma como Marcela me excluía de decisões importantes, como se eu fosse incapaz de compreendê-las. Do jeito como Renato revirava os olhos quando eu falava em reuniões. Não era vingança. Era justiça. Era recuperar não apenas o controle da empresa, mas minha própria identidade como homem, como profissional, como ser humano digno de respeito. A gota d'água veio inesperadamente, 2 semanas antes do jantar de comemoração, durante uma reunião do conselho, para a qual fui convidado apenas porque um investidor estrangeiro havia especificamente pedido para conhecer o fundador. Marcelo apresentou um plano para otimizar ativos imobiliários. Em termos simples, ele planejava vender a sede histórica da empresa, o primeiro prédio comercial que havíamos construído e depois adquirido, onde funcionava nosso escritório principal há mais de 25 anos. É um ativo subutilizado em uma área valorizada, explicou ele, mostrando slides com gráficos impressionantes. A venda nos permitirá transferir a sede para um espaço mais moderno e eficiente, além de gerar caixa para novos investimentos. Novos investimentos. Eu sabia exatamente o que significava. Mais bônus para a diretoria, mais expansão agressiva e imprudente, mais decisões visando lucros de curto prazo em detrimento da qualidade que sempre foi o diferencial da Soares. Alguma objeção? Perguntou Marcelo, olhando diretamente para mim, com aquele sorriso confiante que usava quando sabia que eu não teria coragem de contestá-lo em público. Naquele momento, algo cristalizou dentro de mim. Não respondi imediatamente. Apenas sustentei seu olhar por alguns segundos que pareceram se estender indefinidamente. Nenhuma objeção, disse finalmente, com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesmo. Na verdade, acho uma excelente ideia. Prossiga com o plano. Marcelo piscou, claramente desconcertado com minha súbita concordância. Por um instante, vi um lampejo de dúvida em seus olhos, logo substituído pela habitual certeza. Ótimo, ele continuou, voltando-se para o restante da mesa. Já temos um comprador interessado.
Podemos fechar o negócio em 30 dias. Saí daquela reunião com passos leves, quase flutuando. A decisão estava tomada. O plano completo. A data definida. Seria após o jantar de comemoração que Marcelo insistia em realizar para celebrar a nova fase da empresa. Como ele poderia imaginar que seria, de fato, o início de uma nova fase, apenas não a que ele planejava? O movimento começou na manhã seguinte ao jantar de comemoração. Às 7h30, enquanto Marcelo provavelmente ainda dormia, comemorando seu triunfo da noite anterior, eu já estava no escritório do advogado, assinando os documentos preparados nas últimas semanas. Às 9h, uma equipe de oficiais de justiça entrou na sede da Soares Engenharia com um mandado judicial. Simultaneamente, notificações foram enviadas para o Grupo Orion, para os bancos que financiavam a empresa, para os principais clientes e fornecedores. A mensagem era clara. Carlos Soares, fundador e legítimo proprietário majoritário da Soares Engenharia, estava reassumindo o controle operacional da empresa, devido a graves irregularidades administrativas cometidas pela diretoria atual, incluindo falsificação de assinaturas e desvio de recursos. Às 9h47, meu telefone começou a tocar. Era Marcela. Ignorei. 10 minutos depois, Marcelo. Ignorei novamente. Às 10h30, quando estacionei meu carro no estacionamento reservado da empresa, vaga que havia meses não usava, tinha 27 chamadas perdidas e 15 mensagens não lidas. Entrei no saguão principal usando meu terno mais bem cortado, aquele que reservava para reuniões importantes. A recepcionista, uma jovem que nunca havia me visto antes, arregalou os olhos quando me identifiquei. Senhor Soares? O dono? O mesmo, confirmei com um sorriso sereno. Por favor, avise a segurança que estou subindo para minha sala. Mas sua sala fica no 3º andar, senhor. Não mais, respondi. Minha sala é a da presidência, no último andar. O elevador parecia mais rápido naquele dia. Quando as portas se abriram no último andar, encontrei Marcela no corredor, o rosto pálido, o celular ainda na mão. Pai, ela gaguejou. O que está acontecendo? Tem oficiais de justiça por toda parte, os bancos estão ligando. Os investidores estão em pânico. Onde está seu irmão? Perguntei calmamente. Ele está vindo. Mas, pai, você precisa explicar o que... Vou explicar, interrompi. Para todos vocês, na sala de reuniões, em 30 minutos. Naqueles 30 minutos, sentei-me na cadeira da presidência, minha cadeira, e respirei fundo. Através da parede de vidro, via o caos se instalando nos departamentos. Funcionários sussurravam entre si, olhando nervosamente para a sala da presidência. Telefones tocavam incessantemente. Quando entrei na sala de reuniões, Marcelo, Marcela e Renato já estavam lá, junto com 2 advogados corporativos que eu nunca havia visto antes. Também presentes estavam meu advogado pessoal e Augusto, meu antigo sócio, que havia trazido os documentos originais. Que palhaçada é essa, pai? Marcelo foi o primeiro a falar, a voz trêmula de raiva. Você tem ideia do dano que está causando? Anos de trabalho, relacionamentos com investidores, a reputação da empresa. Empresa que você vendeu sem minha autorização? Respondi, mantendo a voz calma. Usando minha assinatura falsificada? Isso é absurdo, interveio um dos advogados corporativos. O senhor Carlos Soares assinou todos os documentos da transação com o Grupo Orion. Temos testemunhas. Meu advogado sorriu, colocando sobre a mesa uma pasta. Tenho aqui o laudo pericial preliminar das assinaturas. Falsificações, todas elas. E temos também, continuou, sacando outra pasta, os documentos originais, mostrando que a transferência de controle acionário para o Sr. Marcelo Soares nunca foi legalmente completada. Marcela empalideceu ainda mais. Isso é impossível. Eu mesma cuidei desses documentos. Cuidou mal, respondeu Augusto, falando pela primeira vez. Ou talvez intencionalmente deixou incompletos para manter uma saída de emergência caso as coisas dessem errado. E não para por aí, continuei.
Tenho documentação completa de todas as decisões tomadas sem minha autorização nos últimos 2 anos. Os bônus excessivos, a demissão de funcionários antigos sem justa causa, a mudança de fornecedores para opções de qualidade inferior, os contratos superfaturados com empresas de amigos. Renato levantou-se abruptamente. Isso é um golpe. Você está senil, não tem condições de dirigir esta empresa. Meu advogado interveio novamente. Tenho aqui laudos médicos completos, atestando a plena capacidade mental e física do Sr. Carlos. E também, acrescentou com um sorriso discreto, gravações de várias ocasiões em que vocês 3 discutiram como estavam manipulando o Sr. Carlos, fazendo-o parecer confuso e incapaz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo, sempre tão eloquente, parecia ter perdido a capacidade de falar. Marcela encarava a mesa, evitando olhar para qualquer pessoa. Renato ainda estava de pé, mas sua postura agressiva havia desaparecido. Então, vamos aos fatos, continuei. A partir de hoje, reassumo a presidência executiva da Soares Engenharia. Todos os contratos e decisões tomados nos últimos 6 meses estão sob revisão. A venda para o Grupo Orion está suspensa pendente investigação por fraude. E vocês 3, apontei para Marcelo, Marcela e Renato, estão temporariamente afastados de suas funções, até que a auditoria completa seja concluída. Você não pode fazer isso. Marcelo finalmente recuperou a voz. Somos seus filhos. Essa empresa é tanto nossa quanto sua. Seria, concordei, se vocês tivessem agido como filhos e não como abutres esperando para se alimentar da carcaça de um pai que consideravam acabado. As semanas seguintes foram intensas. Como esperado, Marcelo e Marcela tentaram lutar. Contrataram advogados caros, ameaçaram processos, tentaram mobilizar funcionários contra mim, apelaram para os investidores. Mas a verdade é que não tinham base legal para contestar minhas ações. A empresa era legalmente minha. As falsificações eram evidentes, os desvios éticos documentados. E, surpreendentemente, encontrei mais apoio do que esperava entre os funcionários, especialmente os mais antigos, que haviam sido marginalizados pela gestão de Marcelo. Uma das primeiras ligações que recebi foi de Jorge, meu antigo funcionário demitido. É verdade, Carlos. Você está de volta? Estou, confirmei. E gostaria que você também voltasse. Preciso de pessoas em quem posso confiar. Jorge não apenas voltou, mas trouxe consigo vários outros funcionários experientes que haviam sido afastados nos últimos anos. Juntos, começamos a reconstruir a Soares Engenharia sobre os valores que sempre a definiram: qualidade, confiança, respeito. A tentativa mais desesperada de Marcelo aconteceu quando ele apareceu em minha casa, tarde da noite, 2 semanas após o golpe, como ele chamava. Pai, ele começou parecendo genuinamente arrependido. Nós cometemos erros, admito. Fomos longe demais. Mas somos família. Podemos consertar isso juntos. Olhei para ele demoradamente. O menino que eu havia ensinado a andar de bicicleta. O adolescente cujos sonhos apoiei incondicionalmente. O homem que se tornou tão diferente de tudo o que eu havia tentado ensinar. Família, repeti lentamente. Você se lembra do que disse no jantar de comemoração? Que eu devia ter me aposentado antes de estragar tudo. Que tipo de filho diz isso sobre o pai que lhe deu tudo? Eu estava errado, ele insistiu. Estava sob pressão. Os investidores, as metas agressivas de crescimento, perdi a perspectiva. Não, Marcelo, você não perdeu a perspectiva. Você revelou seu verdadeiro caráter. Ele mudou de tática. Pense na empresa, então. A Soares precisa de renovação, de ideias novas. Os clientes confiam em mim, na minha visão. A Soares precisa de integridade, corrigi. De qualidade, de respeito pelos funcionários, fornecedores e clientes. Tudo o que sua gestão abandonou em nome do lucro rápido. A conversa terminou sem resolução. Marcelo saiu da minha casa como havia entrado, convencido de que era a vítima da situação. Marcela tentou uma abordagem diferente.
Veio com os netos, sabendo que eu tinha um fraco especial por eles. Pai, pense nas crianças. Elas estão confusas, não entendem por que o vovô e a mamãe estão brigando. Então explique a elas, respondi simplesmente. Explique como vocês trataram o vovô nos últimos anos, como tentaram tirá-lo da empresa que ele construiu, como falsificaram a assinatura dele. Será uma excelente lição sobre ética e consequências. Ela não tinha resposta para isso. A separação mais dolorosa foi com alguns clientes de longa data que haviam desenvolvido relacionamentos estreitos com Marcelo. Alguns decidiram romper contratos quando souberam da mudança na gestão. Foi um golpe financeiro significativo, mas necessário. Reconstruiremos, garantia a nova equipe de gestão, composta principalmente por funcionários antigos que conheciam os valores da empresa. Não com contratos rápidos e lucros fáceis, mas com o mesmo compromisso com a qualidade que nos trouxe até aqui. A resposta mais surpreendente veio do Grupo Orion. Após a revelação inicial das falsificações, esperava uma batalha legal prolongada. Em vez disso, recebemos uma proposta para renegociar a parceria. Desta vez, de forma legítima e transparente. Admiramos a Soares Engenharia por sua história e reputação, explicou o representante do grupo. Queremos ser parceiros, não proprietários, e queremos fazer isso da maneira certa. 6 meses após reassumir o controle, a Soares Engenharia estava mais enxuta, mas mais saudável. Perdemos alguns contratos, mas ganhamos outros baseados na renovada reputação de qualidade. O lucro era menor que nos anos de crescimento agressivo de Marcelo, mas sustentável e ético. Quanto aos meus filhos, Marcela eventualmente aceitou a nova realidade. Após um período de afastamento, concordou em voltar como gerente de projetos, não como diretora, sob supervisão direta. Era uma posição de menos poder, mas que permitia que ela continuasse na empresa familiar, aprendendo os valores que eu havia tentado ensinar. Marcelo nunca voltou. Seu orgulho não permitiria aceitar qualquer posição inferior à presidência. Soube, por amigos em comum, que ele havia se mudado para outro estado e começado sua própria empresa de consultoria imobiliária. Desejei-lhe sucesso silenciosamente, esperando que a experiência o tivesse ensinado algo sobre integridade e respeito. Os primeiros dias após retomar o controle da empresa foram, surpreendentemente, os mais difíceis. Não pelos desafios práticos, embora houvesse muitos, mas pela batalha interna que travei comigo mesmo. Havia momentos em que me perguntava se não havia sido duro demais, se o rompimento familiar valia a reconquista profissional. Nas primeiras noites, dormia mal. Acordava suado, com o coração acelerado, revivendo em pesadelos as expressões de traição no rosto dos meus filhos. Você destruiu a família, acusava o Marcelo dos meus sonhos, e eu não tinha resposta. Jorge percebeu minha luta silenciosa. Durante um almoço no refeitório da empresa, hábito que retomei para a surpresa dos funcionários que nunca haviam visto o dono comendo entre eles, ele comentou: "Você está carregando um peso que não é seu, Carlos." "Como assim?" perguntei, mexendo sem apetite na comida. "A culpa pela ruptura familiar. Não foi você quem traiu, quem falsificou, quem desrespeitou. Você apenas estabeleceu limites que deveriam ter existido há muito tempo." Aquelas palavras, simples mas profundas, foram o início da minha verdadeira recuperação. Não apenas da empresa, mas de mim mesmo como homem. Comecei a cuidar mais de minha saúde física. Retomei as caminhadas matinais que havia abandonado quando me sentia desanimado demais para sair da cama. Consultei um nutricionista, luxo que nunca havia me permitido, e adotei uma alimentação que ajudou a controlar minha pressão arterial sem depender tanto de medicamentos. O médico, em meu retorno após 3 meses, estava impressionado. "Seu quadro melhorou significativamente, Sr. Soares. O que mudou em sua vida?" Recuperei minha dignidade. Respondi simplesmente. A mudança física começou a se refletir externamente. Comprei roupas novas, mais modernas, mas ainda elegantes, adequadas a um executivo de 67 anos que não tenta parecer jovem, mas sim a melhor versão de si mesmo.
Mudei o corte de cabelo, abandonando o estilo conservador que mantinha há décadas por algo um pouco mais atual. Está diferente, Carlos, comentou Augusto quando nos encontramos para um jantar. Mais leve, mais forte de alguma forma. Era verdade. O peso que carregava nos ombros, não apenas dos anos, mas da decepção constante, do desrespeito diário, havia diminuído consideravelmente. Minha postura melhorou. Meu olhar, que antes evitava confrontos diretos temendo humilhações, agora sustentava-se firme e sereno. Na empresa, as mudanças foram igualmente profundas. Retornei à essência da Soares Engenharia, projetos de qualidade, relacionamentos éticos com clientes e fornecedores, valorização dos funcionários experientes. Mas não rejeitei todas as inovações. Pelo contrário, criei um comitê de jovens talentos para trazer ideias frescas, equilibrado por um conselho de veteranos que garantia que essas ideias se alinhavam aos valores fundamentais da empresa. O mercado mudou, é verdade, reconheci em meu primeiro discurso para todos os funcionários reunidos. Mas nossos valores permanecem. Qualidade não é negociável. Ética não é opcional. Respeito não é antiquado. Os aplausos espontâneos naquela reunião me emocionaram profundamente. Fora da empresa, também construí uma nova vida. Comecei a frequentar um grupo de natação para pessoas acima de 60 anos. No início, ia apenas pela atividade física, mas acabei fazendo amizades genuínas. Homens e mulheres que, como eu, estavam redescobrindo o prazer de viver após perdas e desafios. Foi lá que conheci Helena, 65 anos, professora universitária aposentada. Nossa amizade começou com discussões sobre livros na cafeteria após as aulas de natação. Em poucas semanas, já compartilhávamos almoços e caminhadas no parque. Após 6 meses, nosso primeiro jantar romântico. Não esperava me apaixonar novamente nesta idade, confessei-lhe, enquanto saboreávamos um vinho que ela havia escolhido com conhecimento que eu admirava. A vida tem dessas surpresas, ela sorriu. Especialmente quando paramos de colocar limites em nós mesmos. Com Helena, descobri interesses que nunca havia explorado. Viajamos juntos para cidades históricas que eu sempre quis conhecer, mas nunca encontrava tempo entre as responsabilidades da empresa e da família. Frequentamos concertos, exposições, palestras, um mundo cultural que sempre pareceu distante demais para um homem prático como eu. E falávamos sobre tudo, sobre os filhos. Ela também tinha os seus com quem mantinha relações complexas. Sobre perdas, ela era viúva há 8 anos. Sobre sonhos adiados, sobre medos superados, sobre pequenas alegrias redescobertas. O problema com muitos homens da nossa geração, Helena disse certa noite, enquanto conversávamos na varanda de sua casa, é que foram ensinados a existir apenas em função dos outros, como provedores, como pilares, nunca como pessoas completas com desejos próprios. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Por décadas, havia me definido apenas como engenheiro, empresário, pai, provedor, raramente como Carlos, o homem que, aos 18 anos, sonhava em conhecer o mundo, que gostava de música clássica, mas nunca tinha tempo para concertos, que sempre quis aprender a fotografar paisagens. Nunca é tarde para começar, disse Helena, como se lesse meus pensamentos. E não era. Aos 67 anos, matriculei-me em um curso de fotografia. Comprei uma câmera profissional, algo que sempre considerei um luxo injustificável, e comecei a explorar parques, praias e montanhas nos fins de semana, capturando imagens que me surpreendiam pela beleza que meus olhos, antes ocupados demais com plantas e orçamentos, não percebiam. Na empresa, implementei um sistema de trabalho que me permitia ter tardes livres às sextas-feiras. Um presidente que não consegue se ausentar por meio-dia criou uma empresa dependente demais dele, expliquei à equipe quando anunciei a mudança. Era uma lição que aprendi tardiamente, a importância de construir sistemas que funcionem independentemente de indivíduos específicos. Também comecei a construir uma nova relação com meus netos. Foi difícil no início.
Marcela usava as crianças como escudo, limitando meu acesso e alimentando-as com meias-verdades sobre o que havia acontecido. Mas crianças têm uma capacidade natural de perceber a autenticidade. Vovô, por que você e mamãe estão brigados? Perguntou-me Luísa, minha neta de 9 anos, durante uma das raras visitas permitidas. Às vezes, adultos discordam sobre como as coisas devem ser feitas, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sua mãe e eu temos ideias diferentes sobre como cuidar da empresa da família, mas isso não muda o quanto amo você. Com o tempo, essas visitas se tornaram mais frequentes. Marcela, vendo como as crianças se beneficiavam do contato comigo, gradualmente relaxou as restrições. Um domingo por mês, levava-os para passeios, museus, parques, aquário, experiências que eles raramente tinham com os pais sempre ocupados. Comigo, eles conheceram o prazer de construir uma pipa e vê-la voar, a satisfação de plantar uma árvore e acompanhar seu crescimento, a beleza de observar pássaros em seu habitat natural. Todas atividades que não custavam muito, mas que seus pais, sempre em busca de entretenimento caro e prestigioso, nunca consideravam. Vovô sabe fazer coisas legais sem gastar muito dinheiro, ouvi Lucas, o mais velho, comentar com a irmã certa vez. Aquilo me encheu de um orgulho diferente de qualquer que já havia sentido. Uma das transformações mais significativas aconteceu em minha relação com a solidão. Antes, estar sozinho era um fardo, um lembrete constante do abandono familiar. Agora comecei a apreciar momentos de solitude como oportunidades para reflexão, leitura, contemplação. Reformei minha casa, não para impressionar visitantes, mas para criar um ambiente que refletisse quem eu estava me tornando. Transformei o antigo quarto de Marcelo em um ateliê de fotografia. O de Marcela virou uma biblioteca aconchegante. A sala, antes formal e raramente utilizada, ganhou poltronas confortáveis e um bom sistema de som para as noites em que Helena vinha para jantares onde eu cozinhava, outra habilidade recém-descoberta. Na empresa, minha nova postura repercutia positivamente. Funcionários que antes me viam como uma figura distante, depois como um velho ultrapassado sendo deixado de lado, agora me procuravam para conselhos, não apenas sobre questões técnicas, mas sobre carreira e até mesmo dilemas pessoais. Como você consegue, Carlos? Perguntou-me Maria, uma engenheira de meia-idade que lutava para equilibrar carreira e família. Como mantém a serenidade depois de tudo o que aconteceu? Aprendi que respeito começa com autoavaliação, respondi. Quando você sabe seu valor, fica mais fácil exigir que os outros também o reconheçam. 6 meses após o renascimento da Soares Engenharia, recebemos uma proposta inesperada. Marcelo, através de intermediários, sugeriu uma reconciliação, não apenas pessoal, mas profissional. Ele queria voltar à empresa, não como presidente, mas como diretor comercial. Marquei um almoço em terreno neutro, um restaurante discreto onde poderíamos conversar sem a pressão do ambiente corporativo. Era a primeira vez que nos encontrávamos formalmente desde a ruptura. Marcelo parecia diferente, mais magro, com olheiras evidentes, mas também com uma humildade que eu nunca havia visto nele. Seu próprio negócio não deu certo? Perguntei diretamente, após os cumprimentos iniciais. Não como esperava, admitiu ele, com uma honestidade surpreendente. Descobri que construir algo do zero é muito mais difícil do que imaginava. Conversamos por quase 3 horas. Falamos sobre a empresa, sobre erros cometidos, sobre valores negligenciados. Falamos sobre família, sobre expectativas não atendidas, sobre comunicação falha. E pela primeira vez em anos realmente nos ouvimos. Não posso prometer que voltará como diretor comercial imediatamente, disse-lhe ao final. Terá que reconstruir a confiança, começar em uma posição menor, provar seu valor novamente. Esperava resistência, velho orgulho ferido. Em vez disso, ele assentiu. É justo, mais do que mereço, na verdade. Na semana seguinte, Marcelo retornou à Soares Engenharia como gerente de projetos especiais, trabalhando diretamente com Jorge. Uma lição de humildade que percebi
Ele genuinamente precisava. As primeiras semanas foram tensas. Funcionários antigos, que haviam sofrido com a gestão anterior, olhavam-no com desconfiança. Alguns até vieram questionar minha decisão. Ele merece uma segunda chance. Expliquei, como todos nós. Com Marcela, a reconciliação foi mais gradual. Ela nunca admitiu completamente seu papel na conspiração, preferindo posicionar-se como pega no meio entre mim e Marcelo. Mas com o tempo, especialmente vendo como meu relacionamento com as crianças florescia, sua hostilidade diminuiu. Numa tarde de domingo, durante um churrasco que organizei para os funcionários mais antigos da empresa e suas famílias, vi algo que jamais esperava presenciar novamente. Meus filhos. Ajudando na preparação, Marcelo na grelha, Marcela organizando as mesas, exatamente como nos antigos domingos familiares antes da morte de Clara. Helena, que me acompanhava discretamente, apertou minha mão. Você construiu essa ponte, sussurrou, não esquecendo o passado, mas recusando-se a ser definido por ele. Naquele momento, percebi que minha jornada de renascimento estava completa, não porque tudo havia voltado ao que era antes. Isso seria impossível e honestamente indesejável, mas porque havia encontrado um novo equilíbrio, uma nova identidade, que incluía ser pai e empresário, mas não se limitava a esses papéis. Aos 67 anos, eu finalmente me sentia livre para ser simplesmente Carlos, um homem com cicatrizes, certamente, mas também com novas possibilidades, novos horizontes e principalmente uma renovada consciência do próprio valor. Hoje, quase um ano depois daquela noite do jantar de comemoração, observo a Soares Engenharia de um lugar diferente. Não apenas geograficamente. Meu escritório agora fica no andar térreo por escolha própria, mais perto da equipe operacional. Mas emocionalmente. A empresa está saudável novamente, não crescendo freneticamente como nos anos de Marcelo, mas avançando com solidez, construindo relacionamentos duradouros com clientes que valorizam qualidade acima de prazos apertados e orçamentos reduzidos. Nossa reputação, que havia começado a sofrer com os cortes de qualidade, está se recuperando gradualmente. Marcelo surpreendeu a todos com sua transformação. O período longe da empresa, tentando construir algo próprio e fracassando, parece ter sido a lição que precisava. Hoje, como diretor de novos negócios, posição que conquistou por mérito após 6 meses como gerente de projetos, traz ideias inovadoras, mas sempre alinhadas aos valores fundamentais da Soares. Precisei perder tudo para entender o que realmente importa, confessou-me ele recentemente, durante um café no final do expediente. Você tentou me ensinar, mas eu precisava aprender por conta própria. Marcela encontrou seu lugar como diretora financeira, não a mesma posição que ocupava antes, com poder irrestrito sobre os recursos da empresa, mas um papel reestruturado onde cada decisão significativa passa pelo conselho que criei, composto por mim, Jorge e outros 2 funcionários veteranos. Renato, seu marido, nunca retornou. Eles se separaram pouco depois da reestruturação da empresa. Ele só estava interessado no poder e no dinheiro, explicou-me Marcela. Quando isso desapareceu, o casamento também se foi. Uma revelação dolorosa para ela, mas talvez necessária. Em minha vida pessoal, as mudanças foram igualmente profundas. Helena e eu decidimos não morar juntos. Ambos valorizam os espaços pessoais conquistados após décadas de concessões, mas passamos a maior parte dos fins de semana unidos, ora em minha casa, ora na dela. Viajamos sempre que possível. Pequenas viagens de fim de semana para cidades próximas, mas também aventuras mais ambiciosas. No mês passado, visitamos Portugal, terra dos meus avós que eu nunca havia conhecido. Caminhamos por ruas de pedra em Lisboa, bebemos vinho do Porto diretamente nas vinícolas, tiramos centenas de fotografias, eu com minha câmera profissional, ela com o celular que maneja com surpreendente habilidade. Meus netos agora passam um fim de semana por mês comigo. Estabelecemos rituais próprios. Pancakes no café da manhã de sábado, filme à noite com pipoca caseira, caminhada no parque no domingo.
simples, mas precioso. O relacionamento com meus filhos permanece complexo, com cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Mas há um respeito mútuo agora que talvez nunca tenha existido antes. Eles me veem não apenas como o pai ou o fundador da empresa, mas como um homem completo, com falhas e virtudes, com uma vida que se estende muito além dos papéis familiares e profissionais. E eu os vejo de forma mais clara também. Não como extensões minhas ou depositários de minhas expectativas, mas como indivíduos em suas próprias jornadas, cometendo erros, aprendendo, crescendo. A lição mais importante que aprendi e que compartilho agora, especialmente com outros homens da minha geração que possam estar enfrentando desafios similares, é que dignidade não é negociável, que amor não significa aceitar desrespeito, que estabelecer limites não é egoísmo, mas um ato essencial de autocuidado e, em última análise, de amor verdadeiro. Porque quando permitimos que nossos filhos nos tratem como descartáveis, como obstáculos, como ATMs ambulantes, não estamos fazendo um favor a eles. Estamos reforçando comportamentos que os diminuem como seres humanos e que, inevitavelmente, serão reproduzidos nas próximas gerações. Aprendi também que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos, quando muitos homens se resignam a uma aposentadoria silenciosa e uma existência cada vez mais periférica na própria família, redescobri minha voz, meu poder, minha capacidade de criar e transformar. A dor da traição nunca desaparece completamente. Ainda hoje, ocasionalmente, acordo no meio da noite com o coração acelerado, lembrando do rosto de Marcelo naquele jantar, do desprezo mal disfarçado, da humilhação pública. Mas essas memórias não têm mais o poder de me paralisar. São cicatrizes, não feridas abertas. Lembranças que me fortalecem, não me diminuem. Para outros pais que estejam passando por situações semelhantes, minha mensagem é clara. Seu valor não diminui com a idade. Sua dignidade não é negociável. Seu conhecimento e experiência não são obsoletos apenas porque o mundo mudou. E, principalmente, nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para lembrar seus filhos, e a si mesmo, que um pai merece muito mais do que tolerância condescendente ou exploração disfarçada de cuidado. Se a minha história como pai tocou seu coração, quero saber de onde você está assistindo. Escreve aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou até seu país. Deixa eu saber que essa mensagem chegou até você. E se você conhece algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilha esse vídeo, porque tem muitos homens precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade. Se esse relato te fez refletir, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com seus filhos? E se essa história te fez pensar, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de recomeço. Um abraço de São Paulo. E lembra, você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 67 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades. Que ser pai não significa ser explorado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer.